Bom, companheiros, o sentimento que me move ao encerrar esse encontro, que é o primeiro de vários que pretendemos fazer, conforme o nosso candidato a prefeito já anunciou, que no comecinho de janeiro a gente já tem que fazer um outro encontro desses, para ir para planejar, a partir desses pontos que foram elencados aqui, que ele assegurou que serão incorporados à nossa proposta de governo. Eu queria acrescentar só algumas coisas para não tomar mais muito tempo de vocês. Primeiro, eu fiquei muito positivamente impressionada com a qualidade desse encontro, com o nível de informações que vocês trouxeram, com o relato de experiências e de resistência que vocês que participam desses movimentos e que alguns profissionais e algumas lideranças que ajudam a população idosa a organizar esses movimentos e a planejar o trabalho deles e atuar concretamente em relação a eles, são poucos os segmentos dessa cidade. E nós fizemos praticamente com quase todos os segmentos no curso dessa pré-campanha e da campanha, e nenhum deles apresentou o nível, né, de entendimento sobre o problema, o diagnóstico que vocês têm, o mapeamento que vocês fizeram dos problemas que esse segmento enfrenta, das iniciativas e das experiências que vocês vêm fazendo ao longo de muito tempo atrás, não só mais recentemente, apesar dos governos, apesar das limitações, apesar do descaso e das perdas daquilo que as políticas públicas sociais contavam antes desses governos que estão aí, inclusive no município, no estado de São Paulo, me deu uma enorme alegria de constatar o potencial que vocês trazem. Qualquer governo sério, qualquer governo que queira, de fato, governar a partir daquilo que os cidadãos e cidadãs demandam, não só demandam, mas sugerem, apontam saídas, apresentam propostas. Eu não ouvi no curso dessa campanha, e fizemos dezenas de eventos como esse, diferentes segmentos, vídeos temáticos, plenárias regionais. Eu nunca encontrei, né, um grupo que atua numa área tão difícil como a área das políticas sociais, sobretudo voltadas à população, né, idosa. E eu saio dessa live assim, achando que a política para o idoso em São Paulo já está traçada por vocês, e que não é diferente daquela que está, de uma certa forma, traçada no nosso programa de governo. Isso demonstra que é quem lida com os problemas, quem vive os problemas, né, que militam em relação a esses problemas, a essas questões, é que tem maior autoridade e competência para dar respostas, né, pelo poder público, ou com o poder público, pelo poder público, com o movimento desse segmento. Não há diagnóstico melhor do que aquele que vocês trouxeram hoje aqui, e não há programa, projetos e propostas mais criativas, mais inovadoras e mais testadas, mais experimentadas, como a que vocês trouxeram aqui. Eu sou do ramo, né? Eu sou assistente social, nunca deixei de ser assistente social, mesmo cumprindo os mandatos todos que eu tenho exercido no curso da minha vida ativa e da minha militância política. E, mesmo assim, esse encontro com vocês me trouxe uma enorme alegria, né, do nível, do quanto se cresceu
na compreensão desse problema e no quanto se fez e que se tentou fazer, e da compreensão daquilo que não se fez por irresponsabilidade, por omissão, ou por uma outra visão de gestão pública, que não tem sido, lamentavelmente, dos sucessivos governos dessa cidade. Mesmo aqueles que a gente situaria no campo democrático popular, a dever, né, numa perspectiva de responder ao nível de evolução, de crescimento e de engajamento que a gente percebe, sobretudo nesse encontro. Já tinha também, pelo meu contato com minhas colegas, as ciências sociais que atuam nesse campo, mas vendo assim, de forma global, de forma diversificada, com depoimentos de várias pessoas e entidades que atuam com o problema, dá para ver que dá para a gente começar a fazer muito daquilo que vocês estão propondo a partir do primeiro mês do nosso governo, nossa gestão. Não estou fazendo demagogia, não estou falando para agradar vocês, que se fosse o contrário, eu também estaria colocando para a gente superar, eventualmente, as falhas que a gente tivesse verificado nesse nosso encontro tão promissor, nesse encontro tão qualificado, nesse encontro tão inspirador. Eu saio desse encontro bastante motivada, bastante alegre, feliz, certa de que isso que vocês estão fazendo, apesar dos governos tendo apoio e políticas sustentáveis, não uma política que se interrompe no curso dela, mas até o último dia dos nossos 4 anos de governo, com uma participação ativa como vocês têm. E mais ainda, essa participação vai ser institucionalizada pelo nosso governo. E mais um dado que eu queria acrescentar é que essas políticas, particularmente essas voltadas para os idosos, assim como todas as outras políticas sociais, elas vão ser descentralizadas, elas vão se fazer no âmbito de cada região administrativa e até mesmo no âmbito de uma região administrativa que apresenta nela mesma uma diversidade muito grande. É necessário, né, planejar tudo, focado na realidade que existe e que já se acumulou. Eu já vejo que muito do que vocês fizeram e vêm fazendo, né, há um custo de sacrifício enorme, porque não tem o respaldo do poder público, que não tem a continuidade que seria necessária, que não tem o aporte financeiro, né, crescente a partir das demandas crescentes. E essa demanda crescente, além por conta do empobrecimento, é também porque, da parte de vocês, essas pessoas encontram alguma resposta, encontram acolhida. Olha, eu fiquei muito impressionada, bem impressionada, e, de uma certa forma, segura de que, para esse problema, que não é um problema simples, e é um problema crescente, vocês disseram que hoje a cidade tem 1.800.000 pessoas a partir dos 60 anos de idade. Isso vai crescer nos próximos anos, mas isso se deve ao que se acumulou. E não foi o governo que viabilizou esse acúmulo, foram vocês, foram os agentes públicos, foram os profissionais, foram os militantes dessa causa. Então, provavelmente, com o apoio que o nosso governo dará, né, prioritariamente a essa política voltada para os idosos, será provavelmente no nosso governo a política que vai mais avançar, porque ela já está tem uma base de experiência, tem uma base de compreensão do problema, tem uma base da potencialidade que existe no setor sobre essa questão do idoso, que um governo sério e responsável poderá, já no primeiro mês do governo, desencadear junto com vocês um plano de ação para os 100 primeiros dias e, a partir daí, né, anualmente, semestralmente, prestando contas. Eu acho que vai ter um destaque particular no nosso governo
essa política que vocês trouxeram aqui. E por que vai avançar tanto desde o início? Porque vocês já estão trazendo uma referência, um apoio, uma experiência, uma base de conhecimento e de domínio da questão do problema e das possíveis e necessárias soluções, se o governo estiver pronto a oferecer esse apoio, essa presença do Estado, no caso da prefeitura, nós só temos que avançar mais, muito, porque vocês já trazem esse aporte que vocês trouxeram, que ficou muito evidente e de forma muito bem organizado, como vocês o fizeram hoje aqui. E a própria fala do Boulos demonstrou que, embora ele não tenha ficado desde o início, ele ficou profundamente tocado, sensibilizado, comprometido com essa questão. Esse era um ponto que eu queria colocar. Um outro ponto, além que eu queria reforçar a questão da descentralização de políticas regionais planejadas e orçadas no nível de cada região. Vamos descentralizar também o orçamento, vamos descentralizar a gestão. O subprefeito regional terá autonomia junto com o conselho que vocês vão criar para planejar, executar e fiscalizar e controlar a ação do governo no âmbito de cada região administrativa. Cada uma delas é uma grande cidade. Não dá para ter políticas, mesmo políticas sociais setoriais, universalizadas na cidade. Cada região é uma realidade própria, com um potencial próprio, com uma capacidade própria, com um acúmulo já realizado em cada região. É disso que a gente vai ter e governar de baixo para cima mesmo, para em 4 anos fazer 8 anos. Em 4 anos, porque a gente quer aproveitar de forma concreta, efetiva, aquilo que vocês, na área de vocês, já acumularam e também em outras áreas que houver acúmulo e participação efetiva da sociedade, da população. Nós vamos partir desse patamar. Ninguém vai criar roda. A gente vai fazer a roda rodar mais ágil, mais rápido, em pistas mais livres e com pessoas mais motivadas e mais apoiadas e mais sustentadas do ponto de vista da ajuda do poder público àquilo que já se faz como um verdadeiro milagre que vocês fazem, com uma população tão desigual, com uma situação tão aguda. A gente percebe uma permanência, ou seja, uma sustentabilidade no trabalho que vocês realizam junto a essa população, e que agora é só a gente avivar ainda mais, ativar ainda mais, mobilizar ainda mais o potencial que cada uma e cada um de vocês tem. Vocês têm uma riqueza, um patrimônio. Vocês não são ônus, vocês são patrimônio, são poder, são possibilidades reais. E vocês precisam se conscientizar disso, que a sociedade tenta tirar isso da gente, de que a gente não é capaz porque é idoso, de que a gente infantiliza a gente. Inclusive, alguém falou na infantilização do idoso. Não aceitem que te tratem bonitinho. Eu não sou bonitinha, não. Eu sou um ser humano inteiro, integral, com inteligência, com criatividade, com capacidade de trabalho, com experiência acumulada. É assim, nós temos que nos impormos como idosos. Não aceitemos que nos tratem como seres dependentes. Não aceitemos. Nem família, nem quer que o raio que os partam. Tem tanta família que, ao invés de mobilizar o potencial do idoso, trata esse idoso como dependente, como um portador de deficiência. O idoso não é um deficiente. O idoso é um ser humano pleno. E, como tal, ele tem que existir na sociedade, ser respeitado por essa sociedade e ter oportunidades nessa sociedade. Não tratar apenas... Eu fico irritada quando fazem encontros sobre a velhice e só se fala em doença do velho, do cuidador do velho. Eu me reajo com muita energia, com muito vigor. Eu não aceito que os idosos... Não estamos falando só de mim. Eu não sou uma exceção. É que eu, pela minha própria origem, pela minha história de vida, me lançou em desafios a vida toda, que me tornou consciente disso. Eu não sou uma pessoa dependente. Eu não sou uma pessoa de 85 anos. Eu sou uma pessoa de 60 anos, de 85 anos, atuando como uma pessoa de 60, 50, e qualquer um dos senhores, qualquer uma das senhoras.
Vocês são isso também. Agora, tem que tomar consciência que vocês são isso. Não aceitar que os tratem de forma diversa. Não tratem preconceito. Preconceito, para mim, não é algo que me humilha, não é algo que me imobiliza. Ao contrário, mais um preconceito pelo fato de eu ser velha é mais um motivo de luta que eu tenho. Assim como, por eu ser nordestina, por eu ser de esquerda, por eu não ser casada, por eu não ser mais o quê, não importa disso. Sabe? Nós somos um ser humano pleno, com plenas capacidades. E se nós nos organizamos, esse potencial se multiplica pelo número de idosos que nós somos. Então, minha gente, vocês me deram uma lição enorme nesse encontro de hoje, me fortaleceu ainda mais e me deu ainda mais vontade de chegar à prefeitura junto com vocês e com Boulos. Esse jovem é uma pessoa especial. Quem convive com ele é que é capaz de perceber e de acreditar, né, o que representa essa jovem liderança para o país. Eu não estou me falando só desse momento em São Paulo, e o Brasil tem poucas lideranças jovens, competentes e comprometidas e formadas pelo povo. Ele é de classe média alta, mas ele foi formado pelo povo. E, como tal, ele age, se comporta, pensa e diz e fala como uma pessoa do povo. Então, minha gente, eu queria, para terminar mesmo, pedir o apoio de vocês. Essa campanha não está sendo fácil. As pesquisas não estão dando uma posição consolidada em relação às candidaturas, nem mesmo a nossa. Então, eu queria também dizer, nós somos 1.800.000 idosos. Se 10% desse 1.800.000 se interessassem, se acreditam na nossa proposta, se acreditam nas nossas candidaturas, na nossa chapa, invistam nessa chapa, nesse final de campanha. Não temos tempo de televisão, só temos 17 segundos. E é um sacrifício fazer um programa para 17 segundos. É uma luta para a gente chegar a ocupar 17 segundos e faça sentido e que passe um recado. Então, nós não temos tempo de televisão, não temos dinheiro, temos muita garra, temos muita certeza do que a gente quer. A gente tem muita segurança do nosso sonho, de que a gente está dando toda a nossa vida, como eu dei a minha e vou continuar dando enquanto Deus me der vida, e a vocês, cada um de vocês, tem que viver cada dia como se fosse a vida inteira. Não vamos viver daquilo que já passou, ontem já passou, não existe mais. Não vamos ficar vivendo pensando no futuro, o futuro não chegou ainda, e pode não chegar, não tem. É hoje o que existe. O que existe hoje é essa disputa em São Paulo, para não impedir que ela continue dessa forma piorada, porque com as ameaças que esse governo federal está fazendo, inclusive de privatizar o SUS, de privatizar o resto do país, só falta privatizar o poder. Só falta privatizar o poder, porque o patrimônio público já está quase todo privatizado. E agora quer privatizar a saúde. É um absurdo. Já privatizaram parte da educação, parte da saúde já privatizaram, parte da Petrobras estão acabando. Gente, vamos reagir. Nós somos mais de 200 milhões de brasileiros e brasileiras. Esse governo se elegeu por acaso. Não estava determinado. Foi um acaso, um descuido de subestimarmos o risco que é a direita quando ela se determina a disputar o poder, a se juntar para fazer o poder, porque usa de qualquer arma, a mentira, o fake news, dela até esse nome bonito de fake news, é mentira mesmo. É jogar mentira contra alguém que tem uma possibilidade de ser diferente, de colocar os rumos dessa cidade no rumo do povo. É isso de que se trata. Pois bem, minha gente, eu peço, por conta, inclusive, da pandemia, as pessoas certamente vão ter dificuldade ou medo, insegurança de sair para votar, mas vai ter as condições de segurança nos postos de votação, já está tudo garantido, tem proteção, tem o gel lá com o álcool, com o gel, vai ter, sabe, o distanciamento entre os eleitores, enfim. Eu me estendi muito, peço desculpas, mas eu queria concluir dizendo, nos ajudem a chegar à prefeitura, porque se nós chegarmos à prefeitura, são vocês, os idosos, e tantos outros segmentos da cidade que vão chegar ao poder. E aí sim, essas propostas de vocês,
propostas convincentes, propostas bastante sustentáveis e propostas testadas, experimentadas, e vocês com pessoas tão engajadas. E eu quero agradecer a vocês que ajudaram a construir esses movimentos, e estão mantendo esses movimentos. E mais, eu quero concluir com uma proposta, que no primeiro ano do nosso governo, a gente fazer o segundo seminário sobre os idosos, a exemplo daquele que nós fizemos no segundo ano do nosso governo. Vamos, quem sabe, no final do primeiro ano, a gente prepare, desde o início, com vocês, um segundo seminário sobre a realidade do idoso no século XXI, no ano de 2021, e a partir daí a gente ter, quem sabe, um encontro maior, um seminário, ou seja, alguma coisa que a gente defina uma política de longo prazo ou de médio prazo para a política social para os idosos. Era isso, minha gente. Muito obrigada. Valeu a pena essa live. Foi algo muito particularmente rico que aconteceu durante essa campanha. Eu agradeço, peço desculpas que eu falei demais, mas que vocês me inspiraram pelas colocações incríveis que vocês nos trouxeram, a experiência enorme que vocês traçaram, e mais que isso, né? A generosidade que vocês demonstram quando tratam desse problema, quando falam dele e quando tratam e realizam seu trabalho com esse segmento tão rico e tão pouco considerado e reconhecido pela sociedade.